algum momento da sua vida, você parou de ser quem você era e começou a ser quem era aceito. E talvez isso tenha acontecido tão devagar que você nem percebeu. Não houve um dia exato, não houve uma decisão consciente. Foi um processo silencioso, quase invisível, onde você foi ajustando suas palavras, suavizando suas opiniões, escondendo partes suas, não porque queria, mas porque parecia necessário, porque cada vez que você era totalmente você mesmo, algo dava errado, alguém se afastava, alguém desaprovava, alguém se incomodava, e então você aprendeu, não com explicações, mas com consequências, que ser você mesmo tinha um custo. E foi nesse momento que você começou a se moldar, a observar mais do que falar, a sentir mais do que expressar, a escolher cuidadosamente o que mostrar e o que esconder. E o problema é que isso funcionou. Funcionou tão bem que as pessoas passaram a gostar de você, passaram a confiar em você, passaram a depender de você. Você se tornou aquela pessoa que todos querem por perto. Alguém fácil, alguém compreensivo, alguém que nunca cria problemas, alguém que sempre está disponível. E por fora tudo parecia certo, tudo parecia alinhado. Mas por dentro, algo começou a desaparecer. Lentamente, quase imperceptivelmente, você começou a perder contato com aquilo que realmente sentia, com aquilo que realmente queria, com aquilo que realmente precisava. Porque cada vez que uma dessas coisas surgia, você aprendia a ignorar, a empurrar para baixo, a substituir pelo que era esperado de você. E talvez seja por isso que existe esse cansaço que você não consegue explicar, essa sensação de vazio mesmo quando tudo aparentemente está bem, essa impressão de que você está vivendo uma vida que funciona, mas não pertence completamente a você. E é exatamente aqui que Carl Jung entra, não para te consolar, mas para te confrontar, porque ele dizia que aquilo que você apresenta ao mundo não é quem você é apenas a máscara que você aprendeu a usar para ser aceito. Ele chamou isso de persona, e entender isso pode mudar tudo, porque significa que grande parte daquilo que você chama de quem eu sou pode não ser quem você é de verdade, mas sim quem você aprendeu que precisava ser para não perder o amor, para não ser rejeitado, para não ficar sozinho. E isso dói, porque ninguém quer admitir que passou anos construindo uma versão de si que não é totalmente real. Mas ao mesmo tempo existe uma parte sua que sabe disso. Uma parte que aparece no silêncio, que aparece quando você está sozinho, quando não precisa agradar ninguém, quando não precisa sustentar personagem nenhum. Uma parte que sussurra que algo está errado, que algo está fora do lugar, que existe mais em você do que aquilo que você mostra. E talvez essa seja a primeira vez que você está realmente olhando para isso sem fugir, sem justificar, sem tentar se convencer de que está tudo bem, porque no fundo você sabe que não está. E não é porque você fez algo errado, é porque você aprendeu a sobreviver, se afastando de si mesmo. E agora, talvez pela primeira vez, você está começando a perceber o preço disso. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você não consegue mais voltar ao estado anterior, porque a consciência, uma vez despertada, não permite mais o mesmo tipo de ignorância confortável. Você começa a enxergar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a notar quantas vezes você diz sim quando queria dizer não. Quantas vezes você engole algo que te incomoda só para evitar um conflito. Quantas vezes você muda sua forma de falar, de agir, até de sentir, dependendo de quem está na sua frente. E isso começa a gerar uma inquietação silenciosa, porque já não parece mais natural, parece forçado, parece um papel que você está representando sem nem lembrar quando começou. E é exatamente nesse ponto que Jung traz uma verdade difícil de aceitar, mas impossível de ignorar. Isso que você chama de bondade, muitas vezes não é bondade, é medo. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de ser mal interpretado, medo de não ser suficiente. E esse medo se disfarça tão bem que você passa a acreditar que essa é a sua natureza, que você é assim, que você nasceu assim, que você sempre foi assim, mas não, você se tornou assim, e existe uma diferença enorme entre quem você é
e quem você aprendeu a ser para sobreviver, porque aquilo que você reprimiu para manter essa versão funcional de si mesmo não desapareceu, apenas foi empurrado para dentro. E é aí que entra o conceito de sombra. Tudo aquilo que você não expressou, tudo aquilo que você não permitiu existir, sua vontade de dizer não, seu desejo de se priorizar, sua necessidade de espaço, sua capacidade de discordar, tudo isso continua vivo dentro de você. E quanto mais você ignora, mais isso começa a aparecer de formas que você não controla, em irritações que surgem do nada, em cansaços que não passam, em uma sensação constante de estar esgotado mesmo sem motivo aparente, porque manter uma máscara o tempo todo consome uma energia que você nem percebe que está gastando. É como se você estivesse atuando sem parar, o tempo todo ajustando, controlando, filtrando, e isso tem um custo emocional, psicológico, até físico. E talvez seja por isso que você se sente tão cansado depois de estar com certas pessoas, não porque elas são difíceis, mas porque você não foi você mesmo naquele momento. Você precisou sustentar uma versão que não corresponde totalmente ao que você sente. E isso drena, isso esgota, isso fragmenta. E o mais paradoxal de tudo isso é que quanto mais você tenta agradar, menos você se sente visto de verdade, porque as pessoas não estão se conectando com quem você é, estão se conectando com a sua máscara, com a sua disponibilidade, com a sua adaptação. E no fundo você sabe disso. Sabe que existe uma distância entre quem você mostra e quem você é. E essa distância é exatamente o que está te esgotando. Não é o mundo, não são as pessoas. É o fato de você estar vivendo desconectado de si mesmo. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, é também o início de algo muito maior, porque é a partir dela que você começa pela primeira vez a ter a possibilidade de mudar. E é exatamente aqui que algo começa a se quebrar dentro de você, não de forma dramática, mas de forma silenciosa e irreversível, porque quando você percebe que passou tanto tempo vivendo a partir de uma versão adaptada de si mesmo, surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando não precisa agradar, quando não precisa corresponder, quando não precisa manter essa imagem de alguém sempre disponível, sempre compreensivo, sempre fácil? E talvez essa pergunta te incomode mais do que deveria, porque a resposta não vem clara, não vem pronta, não vem imediata. E isso não é um erro, isso é um sinal de que você passou tanto tempo olhando para fora, se ajustando ao que os outros esperavam, que perdeu o contato com aquilo que vem de dentro. E Jung entendia isso com uma precisão que poucos tiveram. Ele dizia que o maior perigo não é o sofrimento, mas viver uma vida que não é sua, viver uma vida guiada por padrões inconscientes, por medos antigos, por necessidades que não foram questionadas. E é exatamente isso que acontece quando você se torna alguém que vive para agradar. Você deixa de ser o centro da sua própria vida e passa a ser um reflexo do que os outros precisam. E isso pode parecer funcional por um tempo, pode até trazer aceitação, validação, sensação de pertencimento, mas no fundo, isso cobra um preço que se manifesta como vazio, como confusão, como uma sensação persistente de que algo essencial está faltando, como se você estivesse presente em tudo, mas ausente de si mesmo. E é nesse ponto que a psicologia de Jung se torna profundamente transformadora, porque ela não te convida a mudar quem você é, ela te convida a lembrar quem você deixou de ser, a recuperar partes suas que foram abandonadas ao longo do caminho, não porque eram erradas, mas porque não eram aceitas, porque não eram convenientes, porque não eram bem vistas. E essas partes não desapareceram, elas continuam dentro de você, esperando, acumulando energia, pedindo espaço, pedindo reconhecimento. E quanto mais você ignora, mais elas se manifestam de formas indiretas, em irritações, em ressentimentos, em uma sensação constante de insatisfação que você não consegue explicar. E isso não é um defeito seu, isso é um chamado para olhar para dentro, para reconhecer que existe algo ali que precisa ser integrado. E essa integração não é confortável.
porque implica aceitar partes suas que você aprendeu a rejeitar. Implica reconhecer que você tem limites, que você tem necessidades, que você tem emoções que nem sempre são agradáveis. E talvez, o mais difícil de tudo, seja aceitar que ser você mesmo pode desagradar algumas pessoas, pode gerar desconforto, pode quebrar expectativas, e é exatamente aqui que a maioria das pessoas recua, porque o medo de perder o outro ainda parece maior do que o desejo de se reencontrar. Mas Jung foi claro sobre isso. Você não pode se tornar quem você é sem estar disposto a decepcionar alguém. E essa frase, por mais simples que pareça, carrega uma verdade que muda tudo, porque coloca você diante de uma escolha que talvez você tenha evitado a vida inteira. E essa escolha é exatamente o ponto de ruptura que separa duas formas completamente diferentes de viver. Porque de um lado está a versão de você que continua tentando manter tudo como sempre foi, evitando conflitos, se adaptando, se ajustando, garantindo que todos estejam confortáveis, mesmo que isso custe a sua própria paz. E do outro lado está uma versão que ainda é desconhecida, uma versão que começa a se posicionar, que começa a dizer não, que começa a expressar o que realmente sente, mesmo sem saber exatamente como lidar com as consequências disso. E o problema é que essa transição não é confortável, não é linear, não é algo que acontece sem resistência. Pelo contrário, ela ativa exatamente aquilo que você passou a vida inteira tentando evitar: o desconforto do outro, a desaprovação, o julgamento, a sensação de que você pode estar fazendo algo errado só por não estar mais sendo quem você sempre foi para os outros. E é aqui que algo muito importante precisa ser entendido, porque quando você começa a mudar, quando você começa a sair desse papel de quem agrada a todos, você não está apenas mudando o seu comportamento, você está quebrando um sistema no qual as pessoas ao seu redor já estavam acostumadas, um sistema onde você era previsível, onde você era fácil, onde você não criava atrito, onde você estava sempre disponível. E quando esse padrão começa a se desfazer, é natural que haja reação, é natural que algumas pessoas estranhem, que outras resistam, que algumas até se afastem. Não porque você se tornou alguém pior, mas porque você deixou de ser conveniente para elas. E isso pode ser difícil de aceitar, porque muitas dessas pessoas fazem parte da sua vida há muito tempo. Porque você construiu vínculos, histórias, conexões. Mas é exatamente nesse momento que uma verdade começa a se revelar com mais clareza. Nem todas as pessoas estavam conectadas com quem você é. Muitas estavam conectadas com o que você oferecia, com a sua disponibilidade, com a sua adaptação, com a sua ausência de limites. E quando isso muda, quando você começa a se posicionar, quando você começa a existir de forma mais inteira, algumas dessas conexões simplesmente não se sustentam. E isso não é uma perda no sentido comum, é uma revelação de quais relações eram baseadas em quem você realmente é e quais eram baseadas na versão que você sustentava. E essa diferença é fundamental, porque ela redefine completamente o tipo de vínculo que você constrói a partir daqui. Porque quando você deixa de atuar, quando você deixa de se adaptar constantemente, quando você começa a se mostrar de forma mais real, você também começa a abrir espaço para outro tipo de conexão. Uma conexão que não depende da sua perfeição, da sua disponibilidade constante, da sua ausência de conflito, mas sim da sua autenticidade, da sua presença, da sua verdade. E essas conexões são mais raras, mais profundas, mais exigentes, mas também mais reais, porque elas não são sustentadas por uma máscara, são sustentadas por quem você realmente é. E talvez seja exatamente isso que você começa a perceber agora, que agradar a todos nunca foi o caminho para ser verdadeiramente visto. Pelo contrário, foi o caminho para ser constantemente aceito, mas nunca realmente conhecido. E é exatamente nesse ponto que algo essencial começa a se reorganizar dentro de você, porque quando você percebe que agradar não te trouxe a conexão que você esperava, mas sim um afastamento silencioso de si mesmo, surge uma compreensão que muda completamente a forma como você enxerga tudo o que viveu. Você começa a perceber que não foi apenas sobre as pessoas,
não foi apenas sobre relações, foi sobre um padrão interno que guiou suas escolhas, suas atitudes, suas respostas. E esse padrão não surgiu do nada. Ele foi construído ao longo do tempo, moldado por experiências que te ensinaram, direta ou indiretamente, que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro, que evitar conflito era mais seguro do que se posicionar, que agradar era uma forma de garantir pertencimento. E isso fez sentido em algum momento, isso te protegeu, isso te ajudou a se adaptar. Mas o problema é que aquilo que começa como uma estratégia de sobrevivência não pode ser mantido como uma forma de viver, porque chega um momento em que essa estratégia deixa de proteger e começa a limitar, começa a te afastar de tudo aquilo que você poderia ser se não estivesse constantemente se ajustando. E é exatamente aqui que Jung introduz algo fundamental. Ele não falava apenas sobre comportamento, ele falava sobre totalidade, sobre a necessidade de integrar todas as partes de si mesmo, inclusive aquelas que você aprendeu a esconder. E isso inclui sua capacidade de dizer não, sua capacidade de estabelecer limites, sua capacidade de desapontar alguém sem sentir que está errado. E isso pode parecer simples quando colocado em palavras, mas na prática é um dos processos mais desafiadores que existem, porque envolve ir contra condicionamentos muito antigos, envolve sustentar o desconforto de não ser compreendido, de não ser aprovado, de não ser visto da forma como você sempre foi visto. E é exatamente por isso que tantas pessoas permanecem presas nesse padrão por tanto tempo. Não porque não sabem o que fazer, mas porque sabem e ainda assim não conseguem sustentar o que precisa ser feito. Porque o medo continua ali, não mais como uma ameaça real, mas como um resíduo emocional de experiências passadas, um eco de situações que já não existem, mas que ainda influenciam suas decisões. E Jung era muito claro sobre isso. Ele dizia que esse medo não é você, é algo que você aprendeu, algo que foi incorporado, algo que pode ser observado, questionado e eventualmente transformado. Mas, para isso é preciso dar um passo que a maioria evita. É preciso parar de agir automaticamente e começar a observar seus próprios padrões, suas próprias reações, seus próprios impulsos, perceber quando você está dizendo sim por vontade e quando está dizendo sim por medo, perceber quando você está se posicionando de forma autêntica e quando está apenas tentando evitar um desconforto. E essa observação, por mais simples que pareça, é o início de tudo, porque você não pode mudar aquilo que não vê. E o que você vem fazendo há tanto tempo já se tornou tão automático que você nem percebe mais como uma escolha, parece apenas quem você é. E é exatamente essa ilusão que começa a se desfazer quando você olha com mais atenção, quando você começa a perceber que existe um espaço entre o que você sente e o que você faz. E é nesse espaço que a mudança começa a se tornar possível. E quando você começa a enxergar esse espaço entre o que você sente e o que você faz, algo novo começa a surgir, algo que talvez você não tenha experimentado com frequência, a possibilidade de escolha consciente. Não aquela escolha automática baseada no medo, na adaptação, na necessidade de agradar, mas uma escolha que nasce de um lugar mais interno, mais alinhado com quem você realmente é. E essa mudança, por menor que pareça no início, tem um impacto profundo, porque pela primeira vez, você percebe que não precisa reagir da mesma forma, que não precisa repetir os mesmos padrões, que existe uma alternativa entre ceder e se fechar completamente. Uma alternativa que envolve se posicionar com verdade, mesmo que isso venha acompanhado de desconforto. E é aqui que Jung traz uma compreensão essencial. Ele dizia que a verdadeira transformação não acontece no nível intelectual. Não é sobre entender, não é sobre saber, é sobre experimentar, é sobre se permitir viver algo diferente do que você sempre viveu e perceber na prática que você sobrevive, que o mundo não desmorona, que as relações não se quebram instantaneamente, que a desaprovação do outro não tem o poder que você imaginava. E esse momento, esse instante em que você sustenta o desconforto sem recuar, sem se adaptar, sem voltar para o padrão antigo, é talvez um dos momentos mais importantes de todo esse processo,
porque é ali que você começa a reconfigurar seu sistema interno. É ali que você começa a ensinar ao seu próprio corpo que não é mais necessário reagir como antes, que você não está mais naquele lugar onde precisava se diminuir para ser aceito, que você não precisa mais se esconder para pertencer. E isso não significa que o medo desaparece de imediato. Ele continua ali, mas agora ele deixa de ser um comando e passa a ser apenas uma sensação, algo que você pode observar, sem obedecer, algo que você pode sentir, sem deixar que determine suas ações. E essa diferença é fundamental, porque é ela que te permite agir de forma alinhada mesmo quando existe desconforto, mesmo quando existe dúvida, mesmo quando existe aquele impulso antigo de voltar atrás, de suavizar, de se adaptar novamente. E é nesse processo que algo muito importante começa a se reconstruir dentro de você, sua relação consigo mesmo, porque cada vez que você escolhe se respeitar, cada vez que você escolhe se posicionar, cada vez que você escolhe não se abandonar, você começa a construir uma confiança interna que não depende da aprovação de ninguém, uma sensação de solidez que não vem do que os outros pensam, mas do fato de você estar sendo coerente com o que sente. E isso muda completamente a forma como você se percebe, porque você deixa de se ver como alguém que precisa ser aceito e passa a se ver como alguém que se aceita. E essa mudança, por mais sutil que pareça, transforma tudo. Transforma suas relações, transforma suas escolhas, transforma a forma como você ocupa espaço no mundo, porque a partir desse momento, você não está mais tentando ser alguém para caber, você está simplesmente sendo, e isso por si só, já é um ato de coragem que poucas pessoas realmente conseguem sustentar. E é exatamente nesse ponto que algo essencial se torna impossível de ignorar, porque quando você começa a viver dessa forma, quando você começa a se posicionar a partir do que é verdadeiro para você, e não mais a partir do que é esperado, você percebe uma mudança silenciosa mais profunda. Em tudo ao seu redor, as interações começam a se transformar. Algumas pessoas passam a se aproximar de uma forma mais real, mais respeitosa, mais consciente, enquanto outras, que antes pareciam tão presentes, começam a se afastar. E esse movimento pode gerar dúvidas, pode gerar insegurança, pode até fazer você questionar se está no caminho certo, porque durante muito tempo você aprendeu que ser aceito era sinal de que estava fazendo a coisa certa. E agora, de repente, algumas dessas validações começam a desaparecer, e isso pode ser interpretado como perda, mas na verdade é um filtro, um ajuste natural que acontece quando você deixa de sustentar uma versão que não corresponde mais ao que você é. E Jung compreendia isso com uma clareza profunda. Ele sabia que o processo de individuação, esse processo de se tornar quem você realmente é, inevitavelmente reorganiza suas relações, porque nem todas as pessoas estão preparadas para se relacionar com você fora do papel que você sempre desempenhou. Algumas estavam ali porque você era conveniente, porque você era previsível, porque você não confrontava, porque você não exigia. E quando isso muda, quando você começa a existir de forma mais inteira, essas relações deixam de fazer sentido. Não por falta de valor, mas por falta de alinhamento. E isso não precisa ser visto como algo negativo, mas como um ajuste necessário, porque ao mesmo tempo em que algumas conexões se desfazem, outras começam a surgir. Conexões que não dependem da sua adaptação constante. Conexões que não exigem que você se diminua. Conexões que não são sustentadas por medo ou necessidade, mas por escolha, por reconhecimento, por presença. E essas conexões são diferentes. São mais profundas, mais estáveis, mais reais, porque são construídas a partir de quem você é, e não a partir de quem você tenta ser. E isso muda completamente a qualidade da sua experiência, porque pela primeira vez você começa a se sentir visto de verdade, não pela sua utilidade, não pela sua disponibilidade, mas pela sua essência. E isso traz um tipo de tranquilidade que não depende do comportamento dos outros, uma sensação de pertencimento que não vem da aprovação, mas da coerência interna. E talvez seja exatamente isso que você começa a perceber agora, que agradar a todos nunca foi o caminho para se sentir conectado, foi apenas uma forma de evitar a rejeição, e que no final,
Evitar a rejeição custou algo muito maior, a conexão com você mesmo. E talvez agora, nesse exato momento, você esteja começando a perceber que o ponto nunca foi sobre agradar ou não agradar, nunca foi sobre ser aceito ou rejeitado. O ponto sempre foi sobre você, sobre o quanto você esteve disposto a se afastar de si mesmo para manter algo que, no fundo, nunca te pertenceu completamente. E quando essa compreensão começa a se tornar clara, algo dentro de você se reorganiza, não como uma explosão, mas como um silêncio diferente, um tipo de clareza que não precisa ser anunciada, apenas sentida, porque você começa a entender que não precisa mais carregar o peso de sustentar uma imagem, que não precisa mais controlar cada palavra, cada gesto, cada reação para garantir que tudo ao seu redor permaneça confortável. Você começa a perceber que a sua presença não precisa ser moldada para ser válida, que aquilo que você sente não precisa ser filtrado para ser aceito, e que existe uma forma de existir no mundo que não depende da aprovação constante de ninguém, e isso não te torna indiferente, não te torna distante, te torna real, te torna inteiro, te torna alguém que finalmente pode ocupar o próprio espaço sem precisar pedir permissão. E é justamente nesse ponto que algo se encerra, não de forma negativa, mas de forma necessária. Se encerra a necessidade de ser tudo para todos. Se encerra a tentativa de evitar qualquer tipo de desconforto externo. Se encerra a ideia de que seu valor está na forma como você é percebido pelos outros. E o que começa no lugar disso é algo muito mais sólido, muito mais silencioso, muito mais verdadeiro. Uma relação consigo mesmo que não depende de circunstâncias, que não depende de reconhecimento, que não depende de validação, apenas existe. E essa é talvez a maior mudança de todas, porque quando você se encontra nesse lugar, você não precisa mais escolher entre ser aceito ou ser você mesmo. Você simplesmente deixa de fazer essa troca, e a partir daí, tudo o que permanece na sua vida passa a ser mais alinhado, mais coerente, mais real. Não porque você controlou o mundo ao seu redor, mas porque você finalmente deixou de se abandonar. E se em algum momento dessas palavras você se reconheceu, se algo dentro de você foi tocado, mesmo que de forma silenciosa, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Compartilha aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir isso. Qual parte mais mexeu com você? Porque quando você coloca isso em palavras, você não apenas entende melhor, você começa a integrar, você começa a transformar. E isso pode ajudar outras pessoas que ainda estão tentando compreender o que sentem. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você sente que esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar a si mesmo com mais clareza, então considera se inscrever no canal, porque aqui não se trata de respostas rápidas, se trata de um processo, de uma construção, de um aprofundamento contínuo. E talvez esse seja apenas o começo de um caminho, onde, pela primeira vez, você começa a se escolher de verdade.